Ora viva, muito boa noite e bem-vindo ao Jornal da Noite. Moçambique subiu 3 lugares no ranking de melhoria do ambiente de negócio entre 2017 e 2018. Contudo, o país registrou quedas em alguns indicadores de facilitação às empresas. As reformas nas áreas de eletricidade, comércio além fronteira e pagamento de impostos contribuíram para a melhoria do ambiente de negócios em Moçambique. O país passou a ocupar este ano a posição 135, uma melhoria de 3 lugares comparativamente a 2017, indica o relatório Doing Business do Banco Mundial. Entretanto, o país piorou em alguns indicadores-chave, como a abertura de empresas, obtenção de alvarás de construção e resolução de insolvência, situação que preocupa os homens de negócio. A maior preocupação que nós constatamos a nível da CTA tem a ver com tudo o que se chama custos. Infelizmente, os custos de fazer negócio, os custos de viver em Moçambique estão a subir. E isso nota-se. Nota-se a forma como as empresas têm dificuldades em cumprir com os seus compromissos. Quase em todos os indicadores do Doing Business, os custos subiram. Apesar da situação, o presidente da Política Laboral da Confederação das Associações Econômicas de Moçambique destaca as melhorias alcançadas na vertente de negócio. Esta subida de 3 lugares é para nós uma grande notícia, é muito positiva, é muito boa, porque, em primeiro lugar, vai a nível internacional, vai reforçar a confiança dos investidores, a confiança daqueles que fazem negócios com Moçambique. Os indicadores de acesso ao crédito, registro de propriedade, proteção de investidores minoritários e execução de contratos não sofreram alteração. O ensino básico obrigatório poderá ser estendido até a 9ª classe, com a aprovação da revisão da Lei sobre o Sistema Nacional de Educação. Entretanto, o instrumento ainda deverá ser discutido na especialidade. Em vosso nome e em nome do povo que representais, declaro aprovada na generalidade a proposta de revisão da Lei número 6/92, de 6 de maio, Lei do Sistema Nacional de Educação. Registro que foi por consenso. Fica assim em revista a lei que desde 1992 não conhecia nenhuma mexida. A Lei do Sistema Nacional de Educação foi aprovada esta quinta-feira, na generalidade, por consenso das 3 bancadas do Parlamento. Das mexidas, destacam-se a extensão de classes para o ensino básico, passando a ser de 1ª até 9ª classe. O ensino primário passará a ser de 1ª a 6ª classe e com apenas um professor para cada classe. Já o secundário passa a ser de 7ª até 12ª classe. A proposta de revisão da Lei do Sistema Nacional de Educação foi apresentada aos deputados pela Ministra de Educação e Desenvolvimento Humano, Conceita Sortani. A idade dos finalistas do ensino primário, de 7 classes, cerca de 12 a 13 anos, não é propícia para o seu ingresso em cursos de ensino técnico profissional de nível básico, pois, por um lado, os alunos concluem a formação com idade insuficiente para o seu ingresso no mercado de trabalho. Apesar dos consensos na aprovação da revisão da lei, as bancadas do MDM e da RENAMO defendem mexidas mais profundas no sistema de educação. Os moçambicanos sabem que algo deve ser feito no setor da educação, dado os maus resultados que, sem dúvida nenhuma, são frutos de um sistema já ultrapassado, excluindo-se de uma forma categórica a atenção nas componentes de conhecimentos, habilidades e atitude, e sem chance para equiparação com países da região, do continente e do mundo. O professor merece um salário condigno, espaço para a reconstituição e reposição de energias e outras necessidades básicas. Cada ministro que chega engana-nos com mexidas às leis, mas no final do dia continuamos a estaca zero. A revisão da Lei do Sistema Nacional de Educação
é feita para que a educação responda às exigências da sociedade moçambicana e ao combate enérgico ao analfabetismo. Ainda esta quinta-feira, o Parlamento apreciou a proposta de lei sobre o regime jurídico das fundações, mas o debate foi interrompido para uma data ainda por agendar. Um jovem de 34 anos foi espancado até a morte depois de ter sido confundido com um ladrão no bairro Rintaca, no município da Matola. Os dois principais indiciados confessam ter espancado a vítima, mas negam que o tenham feito até a morte. Informações no local indicam que o caso deu-se na madrugada desta quarta-feira, quando Mário Nelson Romão, de 34 anos de idade, teria se introduzido no quintal de uma residência, supostamente com o objetivo de roubar. Segundo os indiciados, o jovem teria pedido licença na tentativa de perceber se estava alguém dentro de casa. Ao aperceber-se da presença de uma pessoa desconhecida, os dois indiciados agrediram o jovem, alegando que o mesmo pretendia roubar. Nós batemos a pessoa. Nós batemos a pessoa sim e pusemos a pessoa a correr. Quando não tivemos a resposta a tempo, porque vimos também a hora estava a ir embora. E não nos adiantava nada e não nos ocorreu a ideia e não tínhamos como ter uma viatura ali que era para conseguir levar a ele até. Ou seja, não acreditam que a pessoa esteja morta? Eu não acredito. A pessoa que nos apanhamos, não acredito. Espancamos a pessoa, mas dizer que deixamos num estado grave, não. Nós deixamos num estado grave. Não acha que devido às lesões a pessoa pode ter perdido a vida um pouco depois da porrada que levou? Do jeito que nós podemos, não. Em contacto telefônico com a STV, o denunciante e pai da vítima disse que nada justifica a atitude dos indiciados, pois o seu filho não era ladrão. Vi o meu filho pendurado ali no mato, puxaram por no mato, talvez, puxaram por no mato, e a polícia perseguiram, encontraram as pessoas. Eles mataram, bateram o filho, mas morreu. Quem morreu? Quem matou? São eles. A polícia na província de Maputo diz que não tem dúvidas de que a vítima foi espancada até a morte pelos dois indiciados ora detidos. Neutralizamos esses indivíduos e agora encontram-se aqui nas celas de Intaca com vista a serem responsabilizados pelos atos que eles cometeram. Já lavramos o respectivo auto de onde arrolamos todos os fatos conducentes à prática deste tipo legal de crime e que obviamente vamos submeter às outras instituições de administração da justiça com vista a ser responsabilizados. E mais uma vez queremos condenar esta atitude que estes indivíduos tomaram de tirarem a vida a um outro concidadão porque este é supostamente ladrão. A polícia voltou a apelar à população a denunciar supostos criminosos e a evitar o recurso à violência como forma de fazer justiça. Por outro lado, moradores da zona de Moaivira Expansão, em Nampula, estão agastados com as frequentes violações de mulheres e assassinatos naquela zona. A população exige a intervenção das autoridades. Esta foi a forma que os moradores da unidade comunal Lipice, no bairro de Moivir, encontraram para manifestar o seu repúdio contra a espiral de violência que se instalou naquele ponto da cidade de Nampula, caracterizado por assaltos e assassinatos com recursos a pedras, paus e katanas. Os populares decidiram destruir este muro de vedação, onde consideram ser esconderijo dos criminosos. Nós estamos a sofrer aqui! Estamos cansados e ao mesmo tempo indignados com a criminalidade que está a se aumentar. Agressões físicas, assassinatos. Este muro, esconderijo dos assassinos. Neste um ano já foram mais de 10 motorizadas. Levam pedras, paus, katana. Estamos a pedir uma ajuda mesmo possível, tirar esse quintal, pôr pelo menos uma casa. Esse muro aqui já vai há 15 anos aqui mesmo. E nada vem, nada vai. Só ouvimos criminalidade a surgir daqui. Tem sido parque de vítimas, várias vítimas estão a sair nesse muro. Sofremos violência, agressões de moto. Há dias atrás temos uma nossa vizinha que sofreu violência nesse quintal. Os ânimos só vieram a baixar depois da intervenção de algumas autoridades locais.
Está à frente da criminalidade é a polícia. Vamos à polícia, vamos ver o dia, não é nenhum quintal. Por acaso a população tem razão, por ter invadido aquilo. Fala-se de assaltos até de motorizadas aqui. Sim, por acaso isso acontece, mesmo de dia, mesmo de noite. Já comunicamos à polícia. Apelar para que não podemos fazer a reação com as nossas próprias mãos. Refira-se que uma cidadã de nacionalidade estrangeira foi assassinada a princípios da noite da última quarta-feira na sua residência no bairro de Moala Beranenses. A empresa moçambicana de hidrocarbonetos garante que está tudo acautelado para a contratação da dívida de 2 bilhões de dólares para financiar a sua participação nos projetos de gás do Rovuma. Nós vamos apresentar naturalmente no orçamento, mas... Recentemente, o ministro da Economia e Finanças, Adriano Malian, anunciou que o governo vai solicitar à Assembleia da República uma autorização para contrair uma dívida soberana no valor de 2 bilhões de dólares a favor da empresa moçambicana de hidrocarbonetos. Trata-se do dinheiro que a empresa do Estado no negócio de hidrocarbonetos vai usar para financiar a sua comparticipação nos projetos de gás da bacia do Rovuma. Esta quinta-feira, o PCA da ENH defendeu que se trata de uma dívida necessária para garantir a participação no negócio. A ENH tem que realizar o seu capital. Portanto, a ENH tem 15% na área 1 e tem 10% na área 4. Ora, vejamos, o investimento a ser efetuado é cerca de 2 mil milhões de dólares, 25 mil milhões de dólares, desculpe, na área 1 e de cerca de 30 mil milhões de dólares na área 4, provavelmente menos que isso, porque há acordos de custos. E para realizar este capital é preciso recorrer ao financiamento. E há alguma coisa que tem que ser feita, porque durante o período de construção, como o projeto não tem ativos, o que significa ativos? Significam bens, e esses bens é que as instituições financeiras, quando tu tens alguns bens, mesmo antes do projeto, eles já têm uma garantia, aqueles bens servem de garantia. Neste caso, o projeto não tem construção feita. O que as instituições financeiras estão a dizer é que durante o período de construção querem uma garantia. E sobre os riscos e modalidades do pagamento da dívida, Omar Mitá garantiu que tudo está cautelado. É uma garantia escritural, portanto documental, porque digamos de que a sua probabilidade de execução é muito baixa, na medida em que temos primeiro vários fatores de mitigação de risco, desde aumento de custos, derrapagem, portanto também nos calendários. Quem vai fazer a construção é a Chiyoda, que já fez cerca de 40 plantas no mundo, portanto está tudo acautelado. Digamos que é uma formalização que as instituições financeiras requerem a cada um dos investidores, a Anadarko e o resto. Só que nós, como somos do Estado, o nosso sócio é o Estado, então essa garantia tem que vir do Estado. Depois das plantas terem sido construídas, essa garantia morre, colapsa. Já não é para pagamento da dívida da ENH, não, atenção, é apenas durante o período de construção se acontecer uma condição material adversa. Condição material adversa, que eu acho que é raro nessas circunstâncias. Portanto, está tudo mitigado, é preciso perceber bem em que circunstâncias são, porque há rumores de que é mais endividamento para o Estado, como se fosse um endividamento para que aumenta, portanto, a dívida financeira. Não é verdade. O PCA da ENH falava esta quinta-feira à margem da 5ª Cimeira Internacional do Gás, que decorre na cidade de Maputo. Empresários nacionais revelaram hoje que a sua proposta sobre a legislação que irá determinar sua participação nos grandes projetos de gás e petróleo no país foi devolvida pelo Conselho Económico, que avalia os documentos no Ministério das Finanças. Não foi desta que a proposta de lei do conteúdo local teve luz verde para avançar, ou seja, a primeira investida foi chumbada pelo Conselho Económico, um órgão do Ministério da Economia e Finanças, após detectar algumas lacunas no documento. Nós voltamos a retrabalhar a última versão, mas está bem encaminhada. Nós acreditamos que a última versão que vai ser reencaminhada ao Conselho Económico seja aprovada dentro das próximas 2 semanas e temos esperança que este ano ainda possa passar o processo legislativo. Apesar da devolução da proposta inicial desta legislação, que irá nortear a participação das empresas moçambicanas nos grandes projetos de gás e petróleo no país, o presidente da Comissão do Conteúdo Local e Relações Empresariais da CTA, Florival Mucave, minimizou as alterações solicitadas pelo Conselho Económico. As alterações foram pequenas, tenho que dizer, não afetam a substância do final, ou não afetam a substância ou o produto final. Por exemplo, houve questões relativas àquilo que são as percentagens, o porquê de uma certa percentagem e não outra,
e nós explicamos o porquê de uma certa percentagem e, por exemplo, em vez de ser uma percentagem fixa, nós temos que pode ser até 15%. Isto quer dizer que se a parte moçambicana, o empresariado moçambicano ou o parceiro moçambicano, através de uma joint venture, não consegue realizar a sua participação imediatamente dos 15%, pode realizar 2% e mais tarde vai realizando o resto. Em paralelo e em função da pressão das multinacionais da indústria dos hidrocarbonetos, foram definidos alguns limites para as PME. Se o parceiro moçambicano não tem um capital para realizar os 15%, ele ou traz parceiros dentro de um período de 18 meses ou ele realmente perde a oportunidade. Entretanto, a CTA acredita que até finais deste ano, a lei do conteúdo local poderá ser aprovada pelo Parlamento moçambicano. Este dispositivo legal visa, essencialmente, garantir a participação do empresariado nacional nos projetos da indústria extrativa. O presidente do Botsuana diz que os moçambicanos devem se concentrar em questões de desenvolvimento social e económico do país. O estadista Tsuana diz que o seu país está interessado em trabalhar com o povo e o governo de Moçambique. No segundo dia da visita de Estado a Moçambique, o presidente do Botsuana foi à Praça dos Heróis Moçambicanos na manhã desta quinta-feira. Acompanhado pelo ministro moçambicano da Agricultura e Segurança Alimentar, o chefe de Estado do Botsuana foi recebido pelo edil de Maputo e pela governadora da cidade. Depois de prestar homenagem aos heróis moçambicanos, Mokwetsi Massisse acompanhou alguns momentos culturais. Foco e atenção é por estas palavras que o presidente Tsuana defende que os moçambicanos devem se guiar. The people of Mozambique must stay focused and strive to continue on their journey and quest for development. They have a lot of opportunities. There are a lot of resources in Mozambique. There's a lot of goodwill in Mozambique. There's an awful lot of goodwill around them, including from Botswana. Já de tarde, Massisse foi fazer uma visita de cortesia ao Parlamento, onde foi recebido com horas militares. Depois manteve um encontro com os membros da mesa da Assembleia da República. No final, houve troca de presentes e deixou uma mensagem por escrito no livro de honra. O governante diz que leva uma experiência boa do Parlamento moçambicano. Very high percentage of women representation, where we could learn something from you, because the number of women in our house is very low. Pediu ao Parlamento para não esquecer os elefantes que seu país ofereceu a Moçambique para ajudar a elevar o potencial turístico do país. And so in the work you do in the House of Parliament, please ensure you provide space for them, protection for them and a budget for them, because that will also enhance the quality of life of the people of Mozambique. When your tourism potential improves, we're more than happy to help you learn how to look after them. A presidente da Assembleia da República, por seu lado, saudou a parceria entre os dois países e o apoio do Botsuana ao processo de pacificação. Damos e agradecemos a contribuição do Botsuana ao processo de pacificação do país, na sua qualidade de membro do grupo de contacto. Amanhã, Mokwetsi Massisse visita uma fábrica no distrito da Macia, em Gaza. O setor da educação no distrito de Gondola decretou tolerância zero à fraude durante os exames finais que se avizinham. O aviso foi dado hoje durante um encontro que juntou diretores de todas as escolas do distrito. É já no dia 12 de novembro que arrancam à escala nacional os exames finais. O setor de educação em Gondola juntou na mesma sala gestores escolares para dar a conhecer as inovações introduzidas este ano para garantir que o processo decorra num ambiente de transparência. Teremos este ano a troca de juros, isto é, os exames que serão realizados numa escola serão corrigidos noutras escolas, isto é, exame da 7ª, assim como da 10ª classe. Para os exames da 12ª classe, este ano não haverá a correção manual ao nível das escolas. Depois da realização, os exames serão empacotados e serão submetidos à máquina. Isto é, terão correção eletrônica todos os exames da 12ª classe. Além destas medidas, visando garantir a transparência nos exames, em Gondola serão tomadas medidas severas a quem tentar envolver-se ou facilitar fraude. Existem medidas muito pesadas. Iremos punir
sem ponderação a todos os professores que estiverem em esquemas de fraude no processo de exames. Esta é a nossa missão. A imagem do nosso setor da educação deve estar limpa. Não pode, em nenhum momento, ser manchado por interesses individuais. Estamos atentos, temos equipa de supervisão interna que farão todo o trabalho de modo a evitarmos qualquer cenário desta natureza. Ao nível de Gondola, serão submetidos aos exames finais cerca de 19 mil alunos, constituídos em 668 júris, os quais serão assistidos por 1.128 professores. Fazemos agora a nossa primeira pausa e nós voltaremos dentro de instantes. Até já. Há mais de 100 anos que Five Roses mistura só as melhores folhas de chá para criar um sabor distintamente suave e refrescante. Só Five Roses é a chávena perfeita de chá para a sua vida de todos os dias e as ocasiões mais especiais da sua família. E para todos os outros momentos, porque ninguém faz o melhor chá que você e Five Roses. Experimente o novo Five Roses Strong African Blend, um chá de qualidade a um ótimo preço. Oceana, valor e qualidade. Se tens uma startup ou és um empreendedor, não perca esta oportunidade. Veja o site www.mozefo.com, preenche o formulário e passas a fazer parte do Mozefo Young Leaders Business Challenge, uma competição que promove o empreendedorismo juvenil e projetos de inovação. As candidaturas estão abertas até o dia 11 de novembro de 2018. Agarra-te a esta oportunidade e dá asas aos teus sonhos, porque o futuro somos nós. A magia das palavras. Quer se manter informado sobre Moçambique e o mundo onde quer que esteja? Baixe já o aplicativo O País na Play Store ou App Store do seu telemóvel ou tablet e tenha acesso direto ao nosso site. Com este aplicativo, você terá informação em primeira mão através das nossas notificações e pode também ter acesso ao jornal em formato digital, assim como acompanhar as nossas transmissões em direto. O País. A verdade como notícia. Vem aí a segunda edição do Mozefo Young Leaders. Queres fazer parte desta iniciativa? É simples. Vai ao site do Mozefo Young Leaders através do telemóvel ou computador. Clica no botão de registro, preenche a ficha de inscrição, clica em comprar e já está. Acompanha todas as novidades sobre este fórum através do aplicativo Mozefo e ficamos à tua espera nos dias 28 e 29 de novembro. O futuro somos nós. Assista todas as segundas-feiras aqui na STV Notícias o programa Mozgrow, dedicado aos casos de sucesso e boas práticas do agronegócio em Moçambique. Mozgrow, plataforma de agronegócio. As mulheres da aldeia de Dindéfilo, no Senegal, têm o costume de lavar roupas na beira dos rios. Com frequência, o sabão, os panos e as roupas velhas são deixados ao redor, na floresta. Por isso, a comunidade de Dindéfilo tem lutado por um parque natural. Hassan Diallo trabalha no local e fala sobre os desafios para a comunidade. Temos de aprender a amar o meio ambiente e não a destruí-lo, deixando resíduos e plásticos por todo o lado. Karim Câmara é o diretor do Parque Natural. Num programa de rádio, ele alerta sobre a importância de se proteger o meio ambiente. Você está a ouvir a Kedugu FM, o seu programa de rádio para a proteção do meio ambiente. Karim Câmara tem sensibilizado os habitantes da aldeia para a proteção da natureza. 2 vezes por semana, estas mulheres encontram-se para limpar o local. Elas têm um lema: plástico zero contra o desperdício na aldeia de Dindéfilo. Até agora, cerca de 50 mulheres já aderiram à iniciativa.
E quem perder um dia de limpeza tem de pagar uma multa à comunidade. Há plástico por todos os lados e por isso precisamos conscientizar as pessoas. Queremos que todos usem sacos têxteis que temos encomendado. Já avançamos muito. A cientista espanhola Liliana Pacheco Ricotti vive há 7 anos em Dindéfilo. Ali encontra-se com Karen Câmara. Com as comunidades da região, pretendem conservar o habitat dos chimpanzés. Os chimpanzés vivem na floresta logo atrás da aldeia. A nossa cooperação é muito importante para protegê-los. Todos os dias, às 6 da manhã, a pesquisadora espanhola envia um grupo de guardas para a floresta. Procuram cerca de 50 chimpanzés que aparentemente se afastaram por causa dos babuínos. Os guardas percorreram a floresta o dia todo, mas não viram sequer um chimpanzé. No fim do dia, os guardas florestais trazem relatos para os pesquisadores. Hoje, eles registraram com um GPS especial 15 quilômetros de caminhada. Karen Câmara diz que há uma semana os chimpanzés estavam por aqui, mas há pouco tempo esconderam-se na floresta. Queríamos fazer algo, mas não sabíamos como. Com certeza, a pesquisadora tem ajudado. Estivemos nas aldeias ao redor explicando sobre a importância do parque natural e isso fez as pessoas aceitarem a ideia. Espera-se que a presença dos chimpanzés atraia mais turistas. Por isso, os habitantes de Dindéfilo têm ajudado com entusiasmo a proteger o meio ambiente e as espécies ameaçadas. Teo Ndindwa não passa um dia sem dançar. Depois de 6 anos de sucesso no Reino Unido, o dançarino profissional, coreógrafo e empresário regressa à sua terra natal, a África do Sul. Ele e a sua esposa voltam com uma missão: criar oportunidades aos talentos de dança do país. Há muitos jovens talentosos ainda em estado bruto que precisam de ser treinados de forma específica e acho que nós vimos essa lacuna. Aqui há muitos jovens que precisam dessa oportunidade. Em 2007, Teo e a sua esposa Tânia fundaram o Teatro de Dança ICAPA. No seu estúdio na cidade do Cabo, eles ensinam balé, dança moderna e africana a alunos com os mais diversos perfis. Mas a ICAPA é mais do que uma escola de dança. 2 vezes por semana, Teo vai até Guguleto, um subúrbio a 20 km da cidade. Foi aqui que viveu grande parte da sua infância. A sua antiga escola primária é um dos 4 lugares onde a ICAPA ensina dança. Lilita Tsukwa prepara-se para a aula de dança. Tem 9 anos e está ansiosa. Gosto de dançar porque posso aprender mais coisas sobre balé, ginástica e outras coisas. A sua avó está contente por vários motivos. Eles estão em segurança, são bem cuidados. Estou mais do que feliz. Nem tem ideia. Manter essas crianças longe das ruas é um dos objetivos de Teo. O facto de ter crescido em Guguleto deu-lhe uma vantagem. Sou produto do subúrbio, fui formado lá, então sei o que é estar aqui antes mesmo de começar a falar sobre as aulas e penso que também é isso que nos deixa de lado. Identificar jovens talentos como Lidita é a parte crucial do trabalho de Teo. Cerca de 200 alunos participam nas aulas grátis nos subúrbios. Este ano, os primeiros 7 destes alunos candidataram-se à universidade. Por detrás desta diversão, há um propósito sério. O objetivo final é torná-los profissionais, porque eles têm de fazer a sua vida fora daqui. Eu fiz da dança a minha profissão e penso que alguns deles têm potencial para fazer o mesmo. As aulas de hoje terminaram, mas o dia de Teo está longe do fim. O seu próximo destino é a cidade vizinha de Philippi.
Theo quer criar um espaço de arte para a sua companhia e para artistas internacionais. Em breve, este deverá ser um anfiteatro. A ideia é que este espaço esteja cheio, com atuações ao vivo para a comunidade, mas também para o público de todo o mundo que queira cá vir. Unir as pessoas através das artes é o principal objetivo de Theo Ndindwa. De volta às notícias no Jornal da Noite. No âmbito do apoio e assistência jurídica de reclusos, uma delegação do IPAS visitou hoje a cadeia feminina de Ndjaba, na província de Maputo. Desta vez, a instituição convidou 2 oradoras que falaram sobre a importância neste caso do arrependimento e do perdão. Recupero esta notícia, na qual, no âmbito do apoio e assistência jurídica de reclusos, uma delegação do IPAS visitou hoje a cadeia feminina de Ilhanvela, na província de Maputo. E desta vez a instituição convidou 2 oradoras que falaram sobre a importância do arrependimento e do perdão. Um lugar onde mulheres procuram se reerguer. Este é o estabelecimento penitenciário especial para a mulher de Ilhanvela, na província de Maputo. Além de estudar, estas mulheres reclusas desenvolvem várias atividades como corte e costura e agropecuária, tendo em vista a sua reintegração social depois de cumprir a pena. E porque esta é a Semana da Legalidade, uma delegação constituída por membros do IPAS e singulares visitou o estabelecimento para interagir com as mulheres. Cânticos e danças marcaram a recepção da comitiva. Faz parte do trabalho do IPAS a divulgação legislativa, a educação cívica, não só a educação legislativa, mas a educação cívica. Então, esta é uma componente importante. Podemos, com as parcerias que nós temos, buscar pessoas de fora, organizações de fora, também para virem dar o seu contributo na ressocialização destas internas que muito precisam. É nesse âmbito que foi proferida uma palestra espiritual e motivacional às mulheres reclusas. Elia David considera que o tempo de reclusão a que estas mulheres estão sujeitas deve se traduzir em transformações nas suas vidas. Não há pior coisa que trabalhar com a mentira. Só a verdade é que vai vos libertar. Trabalhar com a verdade. Vão ter que exercitar o perdão. É muito importante. Aprender a perdoar, se perdoarem também, principalmente a parte de se perdoarem, porque enquanto vocês não se perdoarem, vão permanecer na condenação. Quando vocês saírem daqui, as vossas vidas têm que estar transformadas. Vocês têm que estar curadas. As pessoas têm que olhar para vocês e perceberem que fulano de tal mudou. A oradora falou ainda da importância do arrependimento e do seu impacto na nova vida que estas terão após o cumprimento da pena. Quem se arrepende, confessa e deixa. Se eu me arrependo, confesso e continuo naquele pecado, aí não estou a fazer nada. Tem que tomar uma decisão de arrependimento, confissão e decidir que eu quero deixar. Já não quero mais cometer esse tipo de crime. Por seu turno, Rosália Massing destacou a importância das reclusas não guardarem rancor, pois é um mal que pode ter consequências graves. Nós temos feridas, às vezes levantamos, levar faca a picar. Não começou naquele dia, é um processo. Eu estou doente, a doença cresce e não quero falar, não quero denunciar, não quero dividir isso com ninguém. Quero viver de aparências, quero mostrar às pessoas que não, eu estou bem. E um dia desses vou pegar pilão em cima de alguém, porque já estou doente e deixamos a doença fazer o quê? Deixamos a doença crescer. Atentas aos ensinamentos, as reclusas sentiram-se identificadas com os discursos.
konta loko a ni tswanyile ni twa ku vava tlhaku pheni ku tswanyile ni yo xiwa delela konta zoma leswi swa ku nxisiwana ni nga ta endla nchumu se ni mutswanya hi ntamu ni ta kumeka la. Realmente temos que saber como perdoar o nosso próximo. E é o que a gente tem exercitado entre nós. A gente sabe perdoar uma a outra. Não temos intriga entre nós, vivemos em paz. Também mulher, a diretora do estabelecimento penitenciário diz que tenta transmitir a sua experiência de vida às mulheres que chegam a este local sem esperança de dias melhores. Eu entrei como guarda prisional, fui crescendo até chegar hoje que eu sou diretora deste estabelecimento. Então, estar aqui com as mulheres é um aprendizado. Eu tenho dado palestras também como diretora da instituição, mostrar a ela que o estar aqui dentro não significa que estão abandonados. O governo, toda a estrutura central está envolvida no apoio às pessoas que se encontram aqui dentro. Albertina Gonçalves é diretora, mãe e esposa. Ela diz que tem que se repartir para cuidar das duas famílias. Cada vez que eu tenho recebido entradas aqui de crianças, conforme viram, né, eu chego lá em casa, sensibilizo os meus filhos também, mostrar qual é o caminho certo, porque eu tenho exemplos daqui dentro que tem acontecido aqui dentro. Então, como esposa, eu presto meu papel de esposa, de trabalho, de vir ao serviço e ficar a cuidar da minha família. A visita às reclusas de Ilhavela terminou com a entrega de bens alimentares pelas oradoras. Houve espaço para abraços e corte de bolo. E porque mais do que reflexão, o momento era de festa, as reclusas dançaram e dançaram bem. Pelo menos 803 pessoas morreram vítimas de malária este ano, de um total de 6 milhões de casos notificados. Os dados são referentes ao período de janeiro a outubro e representam uma redução quando comparado com o igual período de 2017. Durante o verão e a época chuvosa que iniciou no mês passado e vai até março do próximo ano, há um maior risco de aparecimento de doenças tal como diarreias, malária e cólera. Mas este ano, de acordo com o Ministério da Saúde, o número de casos e de mortes por estas doenças diminuiu quando comparado com o ano passado. Em relação às doenças diarreicas, nós dissemos que no ano de 2018, no período de janeiro a outubro, tivemos cerca de 480 casos com 124 óbitos. E comparando com o mesmo período do ano transato, que é 2017, portanto, de janeiro a outubro, tivemos 530 mil casos. Então, uma redução tanto em relação ao número de casos, assim como em relação ao número de óbitos. Em relação à malária, no ano de 2018, tivemos 6 milhões de casos contra 6 milhões e 300 casos. Igualmente, tivemos uma redução em número de casos, assim como em relação ao número de óbitos. Mas porque o risco é iminente, as autoridades da saúde recomendam medidas de prevenção, tais como o reforço da higiene e eliminação de locais de reprodução de mosquitos. Preciso termos uma atenção muito especial na água que nós consumimos. Tem que ser água fervida. Se não podemos ferver, podemos ter água tratada, não é? E não só é preciso lavarmos muito bem os alimentos, mas em relação à malária, nós falávamos em relação ao saneamento do meio, porque nós sabemos que o mosquito reproduz-se, portanto, em águas estagnadas. Nós podemos ter acúmulos de águas em recipientes, nas latas de lixo, podemos também ter acúmulos de água nos pneus, reservatórios. É preciso esvaziar esses reservatórios para impedir que o agente causador da malária, de facto, se reproduza. Este ano foram registrados um total de 810 casos de cólera, dos quais 649 em Cabo Delgado e 161 em Nampula, que resultaram em 4 mortes. Neste momento, não há registros de novos casos, mas o MISAU diz que está preparado para responder a um possível surto.
No Seminário Internacional Indo-Portuguesa que decorre na ilha de Moçambique, em Nampula, pesquisadores e historiadores destacaram a importância do Oceano Índico para as relações socioeconómicas e culturais entre Portugal e Índia, passando por Moçambique e a sua relevância estratégica com os 4 países da África e do mundo. O movimento que procura aprofundar e alicerçar o conhecimento sobre Portugal e Índia, passando por Moçambique, através do Oceano Índico, já existe há 40 anos, tendo estado em locais onde passou a influência indo-portuguesa. Contudo, o encontro de 4 dias, organizado pela Universidade de Lúrio e a Nova de Lisboa, que decorre na ilha de Moçambique, é tido como o 15º Seminário Internacional. Logo ganhou consistência, estrutura e o firme desejo de o levar alternadamente a locais por onde passar a influência indo-portuguesa. Assim, nestes 40 anos, estivemos em Goa e Lisboa, mas também em Cochim, Macau, Angra do Heroísmo, Bahia, Nova Delhi e Aix-en-Provence. Ambicionávamos poder vir a realizá-lo nesta bela e histórica ilha de Moçambique, sempre presente no imaginário de qualquer historiador da temática indo-portuguesa e da África Oriental, e de uma maneira muito particular dos estudiosos da carreira da Índia. O reitor da Universidade de Lúrio, que foi o primeiro orador, debruçou-se sobre o tema Dimensão do Conhecimento no Imaginário do Oceano Índico. O fato de usarmos imaginário no singular não significa obliterar a pluralidade e diversidade de imaginários que povoam e identificam um dos espaços, em termos globais, mais dinâmicos e mais desconcertantes no que concerne a movimentos humanos, contactos interculturais, linguísticos, étnicos e religiosos. O Oceano Índico institui-se assim como essa gigantesca plataforma líquida que durante milénios cimentou a sua condição de uma realidade ainda em devir. Transformou e reinventou e continua a fazê-lo em seu próprio proveito. A ilha de Moçambique foi uma das principais escalas nas viagens de ida e volta dos navios da Índia entre Lisboa e Goa e importante entreposto comercial. Arranca este sábado, nos cortes do Jardim Tundura, a 8ª edição do Standard Bank Open de ténis, prova que irá contar com a participação de tenistas dos EUA, Argentina, Zimbábue, Espanha, Austrália, Canadá, entre outros países. O evento será transmitido na STV e STV Notícias. Reconhecida pela Federação Internacional de Ténis e pela Associação dos Tenistas Profissionais, esta prova é pontuável no ranking internacional e junta em Moçambique tenistas de gabarito e enquadra-se nas atividades levadas a cabo pela Federação Moçambicana de Ténis. Para a edição 2018 do Standard Bank Open de Ténis, a organização reserva um prêmio global de $30 mil norte-americanos, a cerca de 2 milhões de meticais, a valor a ser repartido por igual para cada future. Primeiro é oferecer aos moçambicanos um verdadeiro festival de ténis. Essa seria a primeira nossa maior expectativa, é trazer o que é de bom a nível internacional para Maputo e criar este convívio entre atletas de alto gabarito e também abrir uma janela para os atletas moçambicanos poderem interagir com estes atletas, competirem com estes atletas. O certame, que iniciou em 2011, tem como objetivo a massificação e a prática do ténis em Moçambique, sendo que os organizadores pretendem igualmente contribuir para a rodagem dos atletas nacionais. Deste torneio nós fizemos a campanha de massificação nas escolas, onde abarcamos cerca de 500 a 600 crianças que aprenderam a jogar ténis como o projeto de massificação. Queremos trazer essas crianças para primeiro terem a oportunidade de ver o ténis ao mais alto nível. A 8ª edição do Standard Bank Open de Ténis irá a movimentar 2 torneios masculinos, a Future 1 e 2, em singulares e pares. Vamos fazer mais uma pausa, mas antes a previsão do estado de tempo para as próximas 24 horas. Começamos mesmo pela zona sul, onde Maputo poderá registrar uma temperatura máxima de 20 graus
e uma mínima de 17. Para Xai-Xai, prevê-se uma temperatura máxima de 22 graus e uma mínima de 20. Para Inhambanes, prevê-se uma temperatura máxima de 27 graus e uma mínima de 22. Seguimos para a zona centro do país. Para a cidade da Beira, prevê-se uma temperatura máxima de 29 graus e uma mínima de 21. Para Chimoio, prevê-se uma temperatura máxima de 25 graus e uma mínima de 17. Tete, prevê-se uma máxima de 40 graus e uma mínima de 23. E para Quelimane, prevê-se uma temperatura máxima de 33 graus e uma mínima de 22. Já para a zona norte do país, concretamente para a cidade da Beira, prevê-se uma temperatura máxima de 35 graus e uma mínima de 24. Para Pemba, prevê-se uma temperatura máxima de 29 graus e uma mínima de 23. E Lexinga poderá registrar uma temperatura máxima de 30 graus e uma mínima de 17. Eu espero por si, como sempre, após o intervalo. Até já. Se tens uma startup ou és um empreendedor, não perca esta oportunidade. Vai já ao site www.mozefo.com, preenche o formulário e passas a fazer parte do Mozefo Young Leaders Business Challenge, uma competição que promove o empreendedorismo juvenil e projetos de inovação. As candidaturas estão abertas até o dia 11 de novembro de 2018. Agarra-te a esta oportunidade e dá asas aos teus sonhos, porque o futuro somos nós. Exemplos de cidadania e de iniciativas inovadoras numa África promissora. Da cultura ao desporto, dos direitos humanos ao género, da agricultura às novas tecnologias, não deixe de acompanhar reportagens de casos de sucesso que ajudam a transformar o continente num lugar melhor. Nós vamos e temos de ter uma orquestra sinfónica neste país. Nós, as mulheres com homens, não temos diferença ao trabalho. Todo o serviço que fazem, homem também nós mulheres fazemos. Veja a África em Movimento todos os dias aqui na STV Notícias, numa parceria com a Deutsche Welle. Acompanha todos os momentos marcantes da segunda edição do Mozefo Young Leaders através do aplicativo Mozefo. Faz já o download através da App Store ou Play Store no teu smartphone ou tablet e acede à informação mais atualizada sobre o evento. Com o aplicativo podes ter acesso à informação sobre os oradores, interagir com os participantes e conhecer os membros da comunidade Mozefo Young Leaders. E ficamos à tua espera nos dias 28 e 29 de novembro. O futuro somos nós. Seja bem-vindo ao debate da nação. As nossas instituições não têm capacidade. Por isso que as madeiras saem, vão para a China. E nos aldrabar para tirar proveito disso. Mentira! Esta é uma questão que tem que ser investigada. Há algum ruído. Enquanto não haver um entendimento sobre questões políticas, não é tempo de culparmos, mas temos que buscar uma solução a cada momento. E um princípio basilar é o princípio da boa-fé. Será que esta sociedade está mesmo a tomar decisões? Quais são os principais fatores? O que é que explica? Temos ainda muito caminho a percorrer. Os grandes temas do país, os grandes desafios, as grandes razões, as grandes ideias, as grandes causas, as grandes lutas, as grandes convicções. Tudo é visto aqui no Debate da Nação, onde se discute o país. A magia das palavras regressa à sua televisão com o Entre Letras. Mais um Entre Letras, caros telespectadores, sejam bem-vindos. Não deixe de acompanhar a reposição de uma série de entrevistas com grandes autores da literatura moçambicana. E o que se passa é comum a uma decifração. É importante nós nos cultivarmos, mas ao mesmo tempo é através do texto literário que se ensina a língua, um instrumento fundamental. A grandeza de alguém
Só se vem depois de morrer e dá um valor a si mesmos. A leitura dos livros dele era sempre prazerosa. Todos os domingos, às 12 horas, aqui na STV Notícias. A Suíça é certamente um sítio acolhedor para falar de política mundial, mas no que toca a relações internacionais, por todo o lado aparecem fissuras. Como garantir a segurança num mundo complexo? Foi o tema do último Fórum Crans-Montana, em Genebra. Centenas de personalidades do mundo da política e dos negócios estiveram reunidos em Genebra para falar sobre o estado do mundo. Um mundo à procura de novos modelos face ao déficit democrático, à pobreza e à crise ambiental. Cada participante deu o seu ponto de vista em função da sua experiência. O mundo vai mal, a linguagem diplomática desapareceu. Olhe para o que se passa em Bruxelas, nas reuniões dos chefes de Estado europeus. Há insultos e acusações. É o início de uma nova era extremamente perigosa, porque por trás desses comportamentos temos o populismo e a demagogia. O ex-presidente da Catalunha considera que o mundo se tornou mais complexo porque os cidadãos estão cada vez mais presentes na arena política. É algo que está relacionado com o novo mundo para o qual nos dirigimos. A forma de gerir a democracia, a participação dos cidadãos a quem se pede um envolvimento para criar sociedades organizadas de baixo para cima e não ao contrário. Et non à l'inverse. Para o presidente da Arménia, antigo professor de física, o debate político mudou no século XXI, abrindo portas ao que chama de política quântica. We are facing a world where the Estamos no mundo em que as instituições tradicionais, como os partidos políticos, as instituições e estruturas de poder, estão a tornar-se menos relevantes que as novas estruturas que estão a surgir. As redes sociais, os médias sociais, a interconectividade, a força das ideias individuais ou das mensagens poderosas. Isto é o novo mundo. A antiga primeira-ministra da Ucrânia, Yulia Tymoshenko, chama a atenção para o aumento dos conflitos internacionais opacos na sequência do conflito russo-ucraniano e denuncia a prevalência dos valores do patriarcado. Acredito que todos os desafios que a humanidade enfrenta hoje, incluindo as guerras híbridas, a cibersegurança, os ciberataques, têm a mesma raiz, uma liderança irresponsável e agressiva. Também a República Democrática do Congo foi palco de uma guerra com repercussões em toda a região. O continente africano tem a forma de um revólver cujo gatilho se situa na República Democrática do Congo devido à nossa situação geoestratégica. Como estamos no centro do continente, se alguém criar problemas ao Congo, é a África inteira que explode. Em muitos países africanos, a situação já é explosiva. Depois de uma década de progressos, a fome em África aumenta de novo. A razão principal é a guerra, depois as alterações climáticas e o abrandamento económico. O tempo está contra nós, temos de tomar decisões arrojadas. Mas decisões arrojadas exigem coragem política. Foi uma das mensagens principais dos participantes do Fórum Crans-Montana em Genebra, na Suíça. No mundo dos homens, elas também têm uma opinião. A questão da impunidade é muito séria. De facto, não estamos a perceber o que é que está a acontecer. Se nós não resolvemos este problema, elas confrontam as ideias. Encontrar os autores, que bens é que tem. Em todo o mundo é assim. Agora temos eleições autárquicas. É momento de rompermos com isso. Eu não concordo com a Fátima. Elas questionam as decisões. Estas pessoas, quem é que as controla? Aonde é que elas estão? Viraram empresários? Como é que funciona? Elas propõem saídas sem filtros nem meias verdades. A liberdade de se sentirem bem. Criar uma nova ordem social. A consolidação da paz e a construção do país. Opinião no feminino. Aqui, elas mandam.
Eu sou Adérito Marulo, adepto de Costa de Sol, assisto a Moçambola na ZAP. Aqui na STV Notícias. Seguimos com as notícias internacionais. O governo chinês alerta o Brasil sobre o risco do agravamento da crise económica caso o presidente eleito quiser fazer o jogo comercial de Trump contra a China. Antes mesmo do início da campanha eleitoral no Brasil, as relações entre o líder da extrema-direita Jair Bolsonaro e o governo da China não eram boas. Grande admirador de Donald Trump, o candidato vencedor das eleições presidenciais criticou por várias vezes a China de tentar colonizar a economia do Brasil. Ainda em fevereiro, Bolsonaro visitou Taiwan, território chinês que luta pela independência. Através de um editorial do jornal China Daily, o governo chinês avisou esta quarta-feira que caso Bolsonaro queira seguir pelo caminho do presidente norte-americano, a economia brasileira poderá ficar prejudicada. O governo chinês reiterou a maior dependência da economia do Brasil às importações chinesas, por isso, Bolsonaro devia ter cautela em copiar o jogo político de Trump, bem como transferir a embaixada do Brasil em Israel para Jerusalém. Enquanto isso, Sérgio Moro, juiz que condenou Lula da Silva, vai integrar o novo governo do Brasil. Moro vai ocupar o cargo de ministro da Justiça a pedido do líder da extrema-direita, Jair Bolsonaro. Fim das dúvidas. O juiz Sérgio Moro, responsável pelo processo Lava Jato, que desencadeou a prisão de Lula da Silva, aceitou integrar o governo do líder da extrema-direita, Jair Bolsonaro. O convite havia sido formulado por Bolsonaro, candidato vencedor, que considera Moro um símbolo nacional e que merece ser reconhecido. Moro vai ocupar a pasta de Ministro da Justiça, que inclui responsabilidades de segurança pública. Moro mostra-se entusiasmado, tendo revelado que o Brasil precisa mais do que nunca de uma agenda de anticorrupção. Bolsonaro pretende criar um governo com 17 ministérios. Caso o plano se concretize, este vai ser o menor governo do Brasil desde 1992. O governo da Dilma Rousseff contou com 39 ministérios e de Michel Temer com 27. Bolsonaro é o 38º presidente do Brasil, tendo vencido as eleições com 55% dos votos contra o candidato da esquerda, Fernando Haddad. Já na página cultural, saiba que vai acontecer no próximo dia 3, no Centro de Conferências Joaquim Chissano, o Festival Zumba, uma iniciativa que pretende reconhecer as grandes vozes dos músicos falecidos, assim como apoiar seus familiares diretos em bolsas de estudo e na reabilitação das suas respectivas residências. Festival Zumba. É assim denominado o concerto que vai juntar diversas vozes no único palco para cantarem a mesma letra. Há de reviver as lendas da música nacional e dar um apoio aos seus familiares. E porque se vão os artistas e ficam as suas obras, diversos atores sociais e económicos juntaram-se para trazer, em forma de homenagem, os artistas que se foram. Zumba quer dizer festa, convívio, pretende ser um espaço cultural de reencontro das grandes vozes e gerações. Os músicos são subejamente conhecidos e para dizer que serão homenageados não só com estas possibilidades que vamos oferecer com bolsas de estudo ou com a recuperação das suas casas, mas por artistas que também vão interpretar as suas composições. Este é o principal pilar deste Zumba. E tenho que agradecer aos mentores desse evento, porque há muito que esses músicos precisavam de uma homenagem igual. Eu estou a falar do Carlos Adachon, como outros músicos estão presentes neste projeto. Já precisavam dessa homenagem e o Festival Zumba veio dar valor à nossa cultura. Santos Calixto, em representação dos maçucos, não escondeu a satisfação e responsabilidade que o seu grupo terá ao participar desse evento. O que nos motivou de facto a aceitar o convite é o cariz do
do evento. Este é um cariz social bastante forte e nós somos uma banda que ao longo da nossa existência sempre temos um foco que é a olhar para a parte social. Não olhamos a música apenas como música para divertir as pessoas, mas olhamos sempre para o cariz social que a música traz, que é esse potencial da música para eventos sociais. Neima, o Azim, José Mocavel, Isaú Menezes são alguns artistas que farão suas vozes vibrar neste festival. E o Festival Nzumba a fechar o Jornal da Noite de hoje. Grata pela atenção dispensada. Conto consigo já a seguir no Noite Informativa.